Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui. Vamos falar de 18ª rodada de Campeonato Brasileiro que acontece nesse sábado e no domingo. Temos dois jogos bem interessantes para vocês apostarem. O primeiro jogo fica para Internacional e São Paulo, que acontece no sábado. O Internacional vem de uma classificação muito boa na Copa do Brasil, é finalista frente ao Atlético Paranaense. O Internacional que venceu o primeiro jogo por 1-0 lá no Mineirão contra o Cruzeiro e depois venceu por 3-0 jogando em casa. O São Paulo, por sua vez, deu uma deslizada ali no Brasileirão. Na penúltima rodada perdeu para o Vasco fora de casa por 2-0 e no último jogo empatou com o Grêmio, com o time misto do Grêmio jogando em casa. Então o São Paulo poderia estar brigando lá no topo da tabela, ponto a ponto lá com o Santos e Flamengo, mas não é isso que está acontecendo e o São Paulo precisa voltar a vencer. Mas para esse jogo também tem várias questões de desfalques por parte do São Paulo, como é o caso de Pato, é o caso de Toró, departamento médico, né? Ambos estão no departamento médico, Hernani está no departamento médico, Daniel Alves foi para a seleção brasileira. Então assim, são vários os nomes, o Igor Gomes também foi para a seleção brasileira para treinar lá com os meninos. Então são vários nomes, principalmente o meio de campo, que é um setor que está bem problemático para esse jogo aí pro Cuca, então ele vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que quebrar a Cuca. Piada estranha. Vai ter que quebrar a Cuca para conseguir escalar o São Paulo contra o Internacional. Por parte do Odair Hellmann, a gente ainda não tem certeza sobre qual vai ser a escalação. Na minha opinião, o Odair não vai colocar um time totalmente reserva em campo, porque o jogo é no sábado e depois é só na quarta-feira a primeira decisão de Copa do Brasil e não é uma viagem longa. Então eu acredito muito que o Internacional vai ir com um time misto para esse jogo contra o São Paulo, até porque vai bem no Campeonato Brasileiro. Sobre o palpite para esse confronto aqui, a gente sabe que o Internacional é muito forte em casa, seja jogando com time reserva, com time misto, com time titular, enfim. O São Paulo também tem bons números fora de casa, mas a verdade é que o Internacional tem aí um bom retrospecto jogando em casa. Então meu palpite vai ser no empate anula aposta, ou empate não tem aposta, na casa de apostas Bodog, que paga 1,62 para 1. Ou seja, nessa aposta a favor do Internacional, nós teremos a aposta devolvida em caso de um empate e a aposta ganha em caso de vitória do Internacional. Só perdemos nossa aposta se o São Paulo realmente brilhar nesse confronto e conseguir uma vitória, o que eu acho bastante improvável. Então, empate anula aposta a favor do Internacional, pagando 1,62 para 1 na casa de apostas Bodog. E o segundo palpite fica para Santos e Atlético Paranaense, que acontece lá no domingo esse jogo aí. Bom, o Santos brigando ali na liderança junto com o Flamengo. E por outro lado, o Atlético Paranaense, que com uma classificação heróica conseguiu eliminar o Grêmio na semifinal de Copa do Brasil, né? Conseguiu os 2-0 que o Grêmio tinha feito no primeiro jogo, fez 2-0 e levou a decisão para os pênaltis. Então, foi uma grande atuação por parte do Atlético Paranaense. O Thiago Nunes, eu gosto muito do trabalho dele, eu sempre cito isso aqui, e eu acho que é um grande treinador. Então, para esse jogo aí, o Atlético Paranaense joga fora de casa e pode sim preservar alguns jogadores. Afinal, uma viagem lá em São Paulo e além disso é no domingo. Então é muito provável que alguns atletas sejam sim preservados nesse confronto de Santos e Atlético Paranaense por parte do Furacão. Do outro lado, a gente tem o Santos, que obviamente joga em casa. O Atlético Paranaense tem um grande problema com esses jogos fora de casa, tá melhorando, mas ainda precisa modular um pouco mais o futebol fora de casa, ser um pouco mais ofensivo, jogar como joga também na Arena da Baixada. Para esse jogo aqui, meu palpite vai ser na vitória do Santos. Acho que é uma ótima oportunidade da gente apostar no Santos. Os odds estão em 1,42 no pré-jogo, então até sugiro que você espere a partida começar para pegar esses odds aí, então de 1,70, 1,80 a favor do Santos, vitória do Peixe nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Beleza? Então fique por aqui, comentem aqui abaixo o que vocês acharam dos palpites e também se inscreva no canal aqui do OddShark Brasil, ative as notificações para não perder nada por aqui. Um abraço e até a próxima!